para começar, esse destaque que estampa a capa de todos os portais de notícias após aquela fuga inédita de 2 detentos na Penitenciária Federal de Mossoró. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfrenta a primeira crise no comando da pasta com apenas 13 dias no cargo. Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, são ligados ao Comando Vermelho e teriam usado materiais de uma obra no pátio como instrumentos nessa ação. Diante do ocorrido, Lewandowski determinou o afastamento da atual direção do presídio e escalou o interventor para comandar a unidade. Em coletiva há pouco, o ministro reconheceu defeitos na construção do presídio, mas afirmou que outras instalações similares são seguras e que a inteligência acredita que os criminosos ainda estão próximos do local. Vamos fazer o nosso primeiro giro com os comentaristas aqui da Jovem Pan, Rio de Janeiro chamando. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Primeira crise do Ministério da Justiça e Segurança Pública sob a gestão de Ricardo Lewandowski, que é preciso considerar. Há pouco ele concedeu uma entrevista coletiva, um pronunciamento, na verdade, admitindo várias falhas nesse presídio em Mossoró. O que é preciso trazer para o debate, hein, Mota? Muita coisa, Caniato, né? Primeiro, que admitir a realidade que está diante dos nossos olhos é um primeiro passo, mas ainda é um pequeno passo. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, boa noite para nossa audiência. Eu sempre digo aqui, e pelo visto vou continuar dizendo durante muito tempo, se você tem as ideias certas, existe a chance de você ter sucesso na sua missão, como, por exemplo, numa missão de combater o crime no Brasil. Se você tem as ideias erradas, a chance de você conseguir qualquer sucesso é muito pouca. Nós ouvimos repetidamente um grande número de falácias sobre segurança pública. Entre essas falácias, entre essas mentiras facilmente desmentidas pelos números, está a de que o Brasil prende demais, de que existe no Brasil um superencarceramento. A gente vê isso praticamente todos os dias, dito por autoridades. Nós vimos há 3 dias atrás, e nós vamos comentar sobre isso, uma escola de samba em São Paulo desfilando com uma ala em que tinha demônios com fardas da polícia e, se eu não me engano, mestre-sala e porta-bandeira vestidos de presidiários. O que mais é preciso para que a gente conclua que nesse país o errado virou o normal e está tudo virado pelo avesso? A chance de sucesso de um país que pensa dessa forma conseguir enfrentar o crime desorganizado ou organizado é quase zero. Não há entrevista coletiva que resolva isso. Várias informações a gente vai trazer para você que acompanha o programa Os Pingos nos Is desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. O Zé, inclusive, certamente acompanhou esse pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claramente houve falha na operação ou em vários momentos ali desse presídio que é considerado de segurança muito, inclusive seguindo os protocolos internacionais. Agora, é preciso fazer um pente fino para identificar se houve a participação de funcionários, né? É o popular, colocando tranca depois da porta arrombada, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Isso é muito importante. Olha, é uma crise que demonstra realmente que o Brasil precisa cuidar das penitenciárias dominadas pelo crime organizado. Veja bem, as penitenciárias brasileiras não estão nas mãos dos estados e nem da União. A ideia de se criar essas penitenciárias de segurança máxima é uma boa ideia. Isolar os criminosos, né? Fazer com que eles fiquem longe dos contatos com o crime organizado e a história de quebrar a cadeia de comando. Aqui em Brasília descobriram um plano para libertar o Marcola. O Marcola está aqui na penitenciária federal. Fizeram um muro em volta
do que já era um muro alto, parece um castelo medieval. E lá também estava construindo esse muro, né, quando os presos fugiram. Não existe a possibilidade de presos fugirem assim se não houver uma facilitação. É muito difícil, eu diria até impossível que isso aconteça em qualquer penitenciária, muito menos numa penitenciária de segurança máxima. E aí o ministro Ricardo Lewandowski enfrenta a primeira crise. No pronunciamento dele, ele fala de coisas óbvias, né, que eu achei que já estavam sendo aplicadas. O governo acusa o golpe, como se diz, ou seja, admite que houve falhas. Aí vai reconhecimento facial, né, de entrada e saída, uso de câmeras, já existem, tanto que existem imagens lá dos presos fugindo. E onde estavam os que deveriam observar as imagens, né? A imagem sozinha não protege nada. E uma atuação maior nas penitenciárias que deveriam ser de segurança máxima. Existem já debates que mostram que houve falha do governo. Agora há pouco me ligou aqui o deputado tenente-coronel Meira, o tenente-coronel não, é coronel Meira, de Pernambuco, PL de Pernambuco. E ele assinou, já apresentou um requerimento para convocar Ricardo Lewandowski para dar explicações ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. E aí, quando ele vier, naturalmente, ele vai trazer dados sobre a fuga e sobre a reação do governo. E o governo adotou medidas duras nas outras penitenciárias. Suspendeu visitas, né? Definiu que não se pode mais entrar em contato com o preso, definiu medidas mais duras, né? Nas outras penitenciárias também. A penitenciária de segurança máxima, ela tem que ser mesmo especializada, porque lá estão os presos mais perigosos do Brasil e que têm que ser isolados, principalmente esses que controlam os grupos criminosos, e isso é muito importante. Então, o governo acusa o golpe quando diz que tomou medidas novas, que recrudesceu. Deveria ter feito isso desde o início, né? Então, o Ricardo Lewandowski vai à Câmara dos Deputados, e será a primeira vez dele à Câmara dos Deputados, com este requerimento apresentado pelo deputado Coronel Meira. Tá certo. Vamos chamar também o Cristiano Beraldo, que está com a gente nessa noite. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Não sei se teve a oportunidade de acompanhar parte do pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Naturalmente, há uma preocupação em dar rápidas respostas à sociedade após essas fugas inéditas nos presídios federais. Agora, é preciso identificar onde ocorreram as falhas, né? É preciso fazer um pente fino. Pente fino total e muito detalhado, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Zé, ao Mota e a toda a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem que decifrar o que está acontecendo no Brasil em todas as áreas. E essa é mais uma área que a gente já vem se debruçando aqui e discutindo alguns aspectos dela, mas não essa questão das fugas, até porque os presídios federais sempre tiveram em alta conta do ponto de vista da segurança, sempre foram vistos, inclusive, como uma punição aos maus detentos, né, os detentos perigosos, aqueles que não tinham condições de serem contidos nos presídios estaduais onde estavam, acabavam sendo transferidos para os presídios federais. E agora essa perspectiva, ela cai por terra, ela desmorona, porque também estamos aí diante de fuga de um presídio federal. Teria como acontecer? E aí eu reforço, nenhum sistema é infalível. É claro que você está sempre passível de ter alguma falha, de ter alguma coisa onde a bandidagem consiga detectar fragilidades e aí colocam todo o seu exército de criminosos para trabalhar em cima da possibilidade de produzirem uma fuga. Mas nesse caso, para o Brasil, o que importa é essa investigação, que tem que ser extremamente detalhada, dura, buscar todos os quaisquer responsáveis por isso que aconteceu, porque obviamente há responsáveis. Pode haver pessoas diretamente envolvidas que tiveram benefício para facilitar alguma situação que permitiu a fuga.
Pode ser que algum sistema de segurança estava inativo e aí percebeu-se ou que foi hackeado ou que realmente era uma falha, simplesmente, que até então não tinha sido detectado. Tudo é possível. O que só não é possível é a gente ficar sem resposta. Por quê? À medida que não tivermos uma resposta, à medida que não tivermos uma investigação extremamente efetiva, abriremos toda a possibilidade de novos eventos como esse acontecerem. Ministro Lewandowski tem alguma responsabilidade nisso? Não. Ele acabou de entrar, são 13 dias. Obviamente, essa fuga estava sendo preparada há muito mais tempo. Mas é preciso que essa investigação vá aonde precisar ir. Doa a quem doer. Indique os responsáveis, sejam eles quem forem. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Pois é, inclusive algumas medidas foram anunciadas, um reforço nessa unidade e também em outras unidades de presídios federais. Agora, antes desse pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski, o secretário nacional de Políticas Penais disse que o objetivo é recapturar esses 2 fugitivos, né, Mota? Além de eles serem 2 criminosos perigosíssimos, tanto que estavam detidos justamente em um presídio de segurança máxima, tem um simbolismo também, né? Em recapturar esses 2 criminosos o quanto antes. Isso é importante também para a imagem do Estado, né? E, claro, a segurança da população. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, até porque essa recaptura provavelmente vai ser feita pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, que são polícias estaduais. Eu acho que tem 2 coisas que são muito importantes da gente dizer neste momento, porque nós temos que usar sempre o bom senso e observar a realidade como ela é. Primeiro, é isso que o Cristiano Beraldo acabou de dizer. O ministro não tem nada a ver com isso. Ele assumiu há 13 dias, provavelmente ele nem sabe direito ainda onde é o caminho do banheiro. Então, essa fuga não pode ser de forma nenhuma colocada na conta dele, né? Vamos esperar mais alguns meses para ver o que vai acontecer. Agora, esta fuga e a situação de criminalidade do Brasil de hoje pode e deve ser colocada na conta da esquerda, que trabalha noite e dia para criar mais benefícios, mais direitos para os presos e impedir que a lei penal seja endurecida. Vamos lembrar, há poucos dias, né, não tem acho que nem 2 semanas, que começou a discussão do projeto para acabar com as saidinhas de criminosos que comprovadamente cometem crimes durante esse período, e praticamente toda a esquerda brasileira foi contra, inclusive ameaçando entrar na justiça para impedir isso. Houve manifestações de todos os tipos contra esta medida, a favor de manter a saidinha dos presos. É incompreensível essa obsessão que a esquerda brasileira tem, que, diga-se de passagem, boa parte da esquerda mundial também tem, de achar que os criminosos não devem ser punidos. E aí, eles esquecem de uma coisa: criminoso também assiste televisão, criminoso também ouve rádio, também lê jornal, também usa a internet, inclusive de dentro das celas dos presídios. Quando o criminoso vê tantas pessoas importantes em posição de autoridade repetindo que ele é um pobre coitado, que ele precisa de saidinha, que ele precisa de reabilitação, o que vocês acham que acontece?